seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Deus é bom em todo tempo, amém, irmãos? Você está num bom lugar, amém? E nós não vamos sair daqui da mesma maneira como nós entramos, porque o Senhor sabia quem estaria aqui. O Senhor sabia e Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então é interesse do Senhor, como nós declaramos aqui juntos, uma nova medida, um pouco mais da assunção da sua graça sobre nós, amém? A Bíblia declara, irmãos, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estaria nesse lugar. Ele está aqui nessa noite, amém? Esse não é um ajuntamento qualquer, essa não é uma reunião porque ela precisa acontecer toda quinta-feira. Esse é um lugar santo, onde o povo santo se reúne, onde a igreja viva e poderosa do Senhor se reúne, amém? Então vai haver milagre, vai haver unção, vai haver poder sobre nós e sobre a nossa vida, amém, queridos? Nós estamos durante esse tempo seguindo uma direção dada, não é, através da vida do nosso pastor, para falar sobre a descendência de Abraão. E aí eu falei assim, chegou a minha vez, né? Porque Abraão, aliança, eu tinha que falar um dia. Eu tive uma oportunidade em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu estava pensando, não tem como linkar essas coisas, não é verdade? Porque é na aliança abraâmica que todas as coisas sobre o descendente ficam cada vez mais claras diante das pessoas. Onde a promessa do Messias, dada ali sobre Isaac, que era só uma figura, um tipo daquilo que Jesus faria por nós, ela fica abrangente, ela fica clara. E é interessante, irmãos, que o nosso versículo-chave, o tema, né? Ele fala lá em Gálatas 3:29, você não precisa abrir, você ouviu várias vezes esse versículo, porque eu também ouvi as ministrações, você está sendo bem alimentado nesse lugar, amém, irmãos? E diz lá, e se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui, meu irmão? Glória a Deus, você é de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se sois de Cristo, então você é descendência de Abraão. Se você é de Cristo, você creu como Abraão creu. Ele não viu, mas ele creu no dia de Jesus. Você não viu, mas você recebeu essa herança, essa promessa. Agora ela é realidade na minha, na sua vida. Amém, queridos? E é interessante que a Bíblia vai fazer essa promessa que agora está clara para nós. Na verdade, para nós já foi recebida. Foi promessa ou foi prometido durante muito tempo, mas o descendente já veio. Amém? E foi sobre o descendente que foi dita todas essas coisas. E se você voltar um pouquinho para descobrir onde isso foi dado, a gente precisa voltar em toda a história e encontrar esse ponto dessa declaração, dessa promessa. Eu não vou voltar tudo, né? Porque é muita coisa pra gente ensinar aqui ou falar aqui, mas eu tenho certeza que o bom depósito que nós temos já vai nos esclarecer e vai nos fazer lembrar todas essas coisas, amém? Se você lembrar comigo, e o pastor ministrou até isso no domingo também, né? A gente tem ouvido essas ministrações. Abraão, ele começou a vida já dando os passos de fé. Ele é o pai da fé porque ele mereceu isso, irmão. Misericórdia. Tudo foi com fé, amém? Sai da tua terra e da tua parentela. Fé pra onde? Não vou dizer depois. Fé para a terra que eu te mostrarei. Nem a mala ele pôde fazer com certeza, que não sabia para onde ia. Se era verão, se era inverno, não é? Eu vou te mostrar. Você percebe que a saída dele já foi uma saída de fé, de um lugar de segurança, a sua parentela, do que ele conhecia, para um lugar desconhecido, para coisas que ele não sabia o que ia viver ou enfrentar. A sua própria saída já foi uma saída em fé. E é interessante, irmãos, que essa fé vai acompanhar Abraão, não somente para essa saída, mas em toda a sua trajetória, quando ele oferece altares ao Senhor, como uma devoção da sua fé em acreditar que tudo aquilo que Deus disse é a verdade, que Deus não pode mentir, amém? E o Senhor vai lembrar algumas coisas para você nessa noite. Ele não pode mentir. Eu vou dizer de novo, ele não pode mentir. O Deus da sua palavra, da sua promessa, ele não pode mentir. Amém, irmãos? E é interessante que Abraão, ele vai ter essa jornada de fé. Em vários momentos nós vamos perceber. Ele dá o dízimo por fé. Ele recebe a promessa de Isaac por fé. Toda a voz de Deus para ele sempre era recebida, ou ele conseguia caminhar sobre a fé, porque ele não via nada. Ele não tinha nada palpável, ele tinha uma palavra, e era nessa palavra que ele caminhava.
Você tem uma palavra do Senhor, irmãos? Você já recebeu alguma palavra do Senhor sobre a sua vida? E sabe, eu vou saltar alguns versículos aqui. Isso está lá em Gênesis 12. Depois, se você quiser ler, você lê todos esses capítulos que eu vou mencionar. E ele sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. E é nesse lugar, em Gênesis 12, 3, que diz que eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então era uma chave. Abraão só permanece porque de você vai vir a oportunidade das pessoas conseguirem a bênção que agora não repousa sobre elas. Porque eu quero te contar uma coisa, irmão. O homem ficou maldito desde aquela hora lá do Éden. A maldição já estava na terra. A bênção era uma maneira de, ainda que a terra fosse maldita, pessoas em fé seriam abençoadas. Aleluia! A terra está maldita. A maldição já entrou na terra. Pelo pecado, a morte. E pela morte, a condenação. Mas quem crê será preservado. Vai ser guardado. Eu sempre digo, quando eu ensino sobre a aliança, que ele recebeu um guarda-chuva. E desse lado de fora estava tudo horrível. Mas quem estava dentro repousava na bênção do Senhor. E ele recebe essa chave. Vai vir de você, Abraão. Vai vir de você. E aí vem a história, irmão. Vai vir como? Como é que vai vir, Senhor? Quero te lembrar uma coisa. Eu não tenho filho. E aí, irmãos, eu não sei se você já parou nesse lugar onde você quer explicar para Deus. Não, né? Ainda bem que alguns falaram já. Também vou levantar a minha mão. Quem não quiser se expor não precisa. Deus está vendo. Mas, irmãos, a gente fica querendo explicar. Eu já quis, Senhor, mas o Senhor está entendendo? Assim, o Senhor está me prometendo uma coisa que, na verdade, Senhor, assim, não tá combinando. Não tá, o Senhor viu todas essas demandas. E é interessante, irmãos, que o Deus da fé, o que a Bíblia diz, que chama as coisas que não são como se já fossem. Aquele que vê o fim antes do começo, ele já sabia o que repousava sobre Abraão. Então ele diz: por pai de muitas nações te constituí no passado. Abraão, você não precisa me explicar nada. Por pai de muitas nações eu te constituí. Você já foi constituído. Aí eu acho que ele olhava para um lado, olhava para o outro. Senhor, mas deixa eu continuar tentando te explicar. Porque o Senhor está falando no passado, quando nenhum filho eu tenho ainda. Irmãos, fé não se explica. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Não tem essa explicação. Não é natural. É andar na palavra de Deus, que é sobrenatural. Que não mente, que é fiel, que sustenta tudo, como nós declaramos aqui. Essa palavra não pode mentir. E se ele disse: por pai de muitas nações eu te constituí, essa foi a palavra de Deus sobre Abraão. E era sobre isso que ele devia andar, caminhar e crer. Eu sei, irmãos, que como uma pessoa, porque ele era, a gente... não vai tirar isso da história e falar: nossa, ele não sentiu nada. Sim, sentiu, irmão, sentiu medo, teve que crer contra a esperança, olhava o natural, mas tinha que considerar todos os dias: eu não vivo pelo natural, eu não vivo pelo natural, eu não vivo pelo natural. E é tão lindo que Deus, vamos colocar assim, ele vem nesse nível para não deixar a sua fé esmorecer. Você precisa crer. E é sempre um sai, né? Sai da parentela, agora sai da tenda. Ele tá toda hora em algum lugar que ele tem que sair. Sai. Abraão, eu vou te explicar. Agora eu vou te explicar. Conta a areia, se você conseguir. Você não tá entendendo? Comigo não é essa conta, não. Conta as estrelas. Você consegue? Assim será a sua descendência. Irmãos, é interessante que nesse lugar a gente tem duas opções. Ou vê o natural e considera o natural, ou contra toda expectativa, contra todo o natural, contra todo o laudo, contra todos os diagnósticos, contra todo o dinheiro, contra tudo que é natural. Eu fico com a sua palavra. Eu fico com aquilo que o Senhor disse. E eu acho que naquela hora ele entendeu. Ou não, né? Porque Deus tinha que explicar depois de novo. Ele não desiste, irmãos. Ele não desiste, ele sempre vai te encontrar no lugar onde você está. Se a gente não desistir, ele não desiste. E eu sei que se a gente passear, irmãos, tem tanta coisa para dizer aí.
Por causa desse relacionamento, Abraão andava e ele tinha tudo que ele precisava. A Bíblia diz que ele era muito, diz assim comigo, muito. Ai, meu Deus, ele não tinha nem a medida, ele era muito rico. A ponto de dizer assim, Ló, escolhe. O que você quer? Se você ficar com isso, eu fico com isso. Pra mim não importa, eu tenho tudo que eu preciso. A Bíblia diz que ele tinha muito gado, muita prata, muito ouro. Mas tem uma chave aí. Diz que enquanto ele caminhava, ele construía altares ao Senhor. Para que ele não se esquecesse do lugar da sua fé. Para que ele não se esquecesse daquele que prometeu. Irmãos, quando vem as notícias de que a sua família, né? Aquela questão lá da guerra de 4 reis contra 1. E vem, todo mundo foi lá preso, enfim. A Bíblia diz que ele faz sair da sua casa homens, para ir lá, né? Trazer toda a família de volta. E em nenhum momento ele diz ou atribui a força dele aos homens dele. Ele dá o dízimo e ele reconhece, foi o Senhor que me devolveu. Família, bens, foi o Senhor. Ele sempre reconhecia, não é meu, é do Senhor. Não é meu, é do Senhor. E essa prosperidade no sentido de ser suprido, né? Esse relacionamento vem seguindo Abraão. E é lá em Gênesis 15 que parece que a promessa ainda demora. E aí você nunca também fez esse, Senhor, o Senhor está vendo que está demorando? Vem a explicação, depois vem, Senhor, o Senhor está entendendo que está demorando? Aí como é que a gente vai dizer que está demorando para um Deus que não tem início e não tem fim? Que vê todas as coisas agora como elas são, tudo para Ele é. Irmão, não tenta conjugar esse verbo. Não tem aula de português que resolva. Para Ele agora é. Ontem é. Amanhã é. Uma licença poética da conjugação do verbo ser. Ontem é, amanhã é, hoje é. Para Ele tudo é agora. Para Ele é tudo um eterno agora. Nada surpreende Deus, nada pega Deus de surpresa, nada. Até para as perguntas de Abraão ele já sabia, ele vai me perguntar. É por isso que na hora que Abraão é posto à prova para entregar Isaac, todo mundo diz, meu Deus, ele pediu Isaac. Irmão, você acha que ele não ia pedir? E você não acha que ele sabia que Isaac ia oferecer? Ele sabe de tudo. Quem precisava saber que entregaria? Abraão. Que Deus já sabia. A gente tem essa percepção, não, eu vou orar tanto essa semana que nem Deus vai acreditar. Deus sabia até que você ia dizer isso, irmão. Amém. Não tem isso, ele sabia. Ele sabe. Então pensa, Abraão fez aquela pergunta para Deus e Deus lá na eternidade, Abraão, você não está entendendo, você que não entende. O que você vai fazer está providenciado antes da fundação do mundo. Eu gosto daquela canção, né? Antes que o haja houvesse. Eu já era Deus. Eu já era Deus. Eu já sabia tudo que eu ia dizer, prometer, cumprir, falar. Mas quando Abraão vem nessa demanda de Senhor, o Senhor me prometeu. Mas um herdeiro da minha casa é que vai ser, né? Um servo nascido da minha casa é que vai ser o meu herdeiro. Porque o Senhor não me deu filhos. O Senhor não me constituiu o descendente. E aí o Senhor mais uma vez vai lembrá-lo. Quando fala para ele olhar, né, como seria a sua descendência, é interessante que Deus não ignora um pedido de Abraão. Eu quero que você veja lá em Gênesis 15, Deus anima Abraão. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus sempre vai te animar. E Ele não vai te animar mentindo. Aleluia! Ele não vai mentir para te dar um incentivo, para animar você. Quando Ele te anima, é porque o que Ele está falando é a verdade. Então, Abraão vai pedir algo ao Senhor. Será que o Senhor faria? E ele pede algo assim, irmãos. Lá em Gênesis 15, o versículo 6, diz assim. Ele creu no Senhor. Diz assim comigo, Abraão creu. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para
para a justiça. Só que Deus vai falar assim para ele, disse mais, eu sou o Senhor no 7, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Ele tinha prometido Isaac, a sua descendência, agora ele promete uma terra por herança. Existem coisas que são específicas para essa semente terrena, a gente sabe, mas é interessante que quando ele se vê nesse lugar da promessa, ele quer saber se ele realmente vai possuir. Então é agora no versículo 8 que ele diz, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ou ele diz assim, Senhor, como eu vou saber que o que o Senhor está falando é a verdade? O Senhor está dizendo, mas como eu vou saber que eu realmente vou possuir essa terra? Que tudo que o Senhor está dizendo é para mim. Como eu vou saber? E sabe, irmãos, nesse lugar aqui não tinha o Espírito Santo para falar por dentro, para te guiar pelo Espírito. Não era assim essa demanda. Era por coisas que eles podiam entender por fora mesmo. E nesse momento, as pessoas faziam o quê? Aliança. Elas tinham um lugar de entendimento em que, se eu me comprometo em aliança, você pode saber, eu estou falando a verdade porque eu estou comprometendo a minha vida. E aí, que linguagem Deus vai usar para falar para Abraão? Abraão, eu estou falando a verdade. Que linguagem ele vai usar? Faz o seguinte, Abraão. Tanto que ele nem responde esse versículo, né? A gente segue o versículo, ele nem dá essa resposta. Senhor, como que eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Ou seja, Senhor, como eu vou saber que o Senhor está falando a verdade? Ele faz assim. Faz o seguinte, pega tantos animais e começa a dar a lista. E role, pombo, não sei o que. E ele, entendi? Eu entendi. Quando ele começa a pedir a lista dos animais, aquela era uma linguagem de comprometimento que a Abraão conhecia. Porque a Bíblia diz que os povos, e a gente tem muitas menções disso naquela época, né? A gente pode olhar o contexto histórico. As pessoas faziam aliança quando elas queriam comprometer a sua própria vida. Então, a cerimônia era partir os animais ao meio, e as partes envolvidas passavam entre as metades. E elas diziam, se eu não fizer a minha parte, eu mereço morrer como esses animais. Era essa a linguagem. E aí você tá me olhando bem assim, sorri de vez em quando. Que tava tão legal e ficou um negócio de cortar bicho pela metade. Fica calmo, irmão, fica calmo. Vai dar tudo certo. A Bíblia diz o seguinte, depois de toda a lista, né? Diz lá em Gênesis 15, 10. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte às outras. Abraão sabia o que tinha que fazer com os animais, sim ou não? Sabia. Ele estava só fazendo ali o sacrifício que quem estava dando, ou quem estava prefigurando? O próprio Deus. É interessante, irmãos, que a Bíblia faz questão de dizer, no versículo seguinte, o 12, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Abraão só pôs em ordem as metades, e era como se Deus estivesse falando assim, agora você vai ver o que eu vou fazer. Aleluia. Não vai ser o que você vai fazer. Ele dormiu, um profundo sono veio sobre Abraão. E a Bíblia diz que, ai meu Deus, irmãos, quem passou por essas metades? Ele não levantou e falou, ai meu Deus, espera aí que eu tenho que passar pelas metades. Ele não fez assim não. Tudo quem fez foi Deus. Deixa eu dizer mais uma vez para você. Tudo quem fez foi Deus. Qual foi a obra de Abraão? Crer no que Deus disse. Mas tudo quem fez foi Deus, irmãos. Tudo foi Ele, a obra foi Ele fez. E é interessante que ele vai dar essa figura aqui, agora passando entre as metades. No versículo 17 diz, e sucedeu que, do capítulo ainda 15. Posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante. E uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Aliança com Abraão. Sabe o que ele estava dizendo? Abraão, o que eu vou fazer? Quem vai passar por essas metades? Quem vai fazer alguma coisa? A trindade, irmãos, revelada aqui. Uma tocha de fogo, um fogareiro fumegante e Abraão simplesmente dormindo, recebendo pela fé aquilo que um dia viria. Abraão entendeu, ele entrou em aliança comigo. E quando eu entro em aliança com alguém, tudo que é dessa pessoa agora é meu. Não, irmão. Você podia ficar um pouquinho mais feliz, irmão, que é com Deus essa aliança. Só que em contrapartida, é verdadeiro também o contrário. Tudo que é dessa pessoa, também é daquele que consertou. E agora vem a grande hora. Gênesis 22. Pois Deus Abraão à prova e lhe disse, me dá teu filho. Não. O senhor não está entendendo.
Toda hora tinha, o Senhor está entendendo? O Senhor não está entendendo? O Senhor me disse que seria a minha descendência e agora me pede um filho. Só que, irmãos, é interessante que se você não coloca o óculos de Jesus, o descendente, você fica escandalizado, como eu muitas vezes já fiquei. Como Deus dá a promessa do filho, quando o filho vem, ele pede o filho. Se a gente não coloca o óculos da legalidade que Deus precisava para agir nessa terra, a gente fica escandalizado. Mas a única coisa que Deus queria era: Abraão, faz isso, porque quando você fizer isso, eu vou poder fazer a minha parte. Abraão, faz isso, porque quando você fizer isso, a minha parte, eu vou fazer. A gente tem uma aliança. Fui eu que passei pelas metades. Qual é a oportunidade que Deus tem, irmão? Vamos pensar assim: se Deus não cumprir a parte dele, o sinal era: ele merece morrer como esses animais partidos. Deus consegue morrer, irmão? Deus morre. Deus não morre. Então, a mesma medida de Deus não pode morrer é: Deus não pode quebrar a sua promessa. Porque ele não vai morrer. Então ele nunca vai quebrar a sua promessa. E era nisso que Abraão confiava. Ou seja, quando ele pede a Isaac, Abraão entendeu. Tanto, irmão, que você não vê Abraão, eu estou brincando da explicação, mas Abraão não tenta explicar, não. Abraão, a Bíblia diz, depois dessas coisas no 22, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele prontamente disse: eis-me aqui. Ele disse: eis-me aqui. Porque quando a gente tem aliança, a gente entende. Ele é meu dono. Ele respalda. O que ele pedir, eu vou fazer. Então ele diz: eis-me aqui. E ele começa a dar as direções. Olha, toma teu filho. E aí, irmão, não tenho como em 17 minutos. Você vai me ajudar e vai ler Gênesis 22 na sua casa. Ou vai fazer o remo. Alguma coisa você vai fazer, irmão. Amém? Mas em Gênesis 22 está lá, ó. Toma o teu filho, teu único filho. Aí você começa: teu único filho. Não, não é dele que ele está falando. Não é possível. Ao terceiro dia, irmão, pelo amor de Deus, viu Abraão o lugar. Ao terceiro dia, você consegue entender aqui, né? O óculos, ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Isaac levava o madeiro, ou a madeira sobre os ombros. Irmão, misericórdia. Sem condição. Se você não vê Jesus aqui, desisto. Não tem como, irmão. É o único filho, seu único filho a quem amas. E vai ao monte Moriá. E Isaac o filho está com a madeira. E ele começa a fazer umas perguntas: pai, tá aqui a madeira, mas cadê, né? Cadê o que vai ser sacrificado? Ele: bora, Isaac. Mete o pé, Isaac, só vamos. Daqui a pouco você entende, Isaac. Mas Deus proverá para si o cordeiro. E onde está a chave, irmão, da fé, daquele que crê na promessa que foi feita? Essa fé que nos colocou nesse lugar, porque nós que cremos, então somos a descendência de Abraão e herdeiros dessa promessa. Onde está a fé de Abraão aqui? A Bíblia diz, irmãos, eu vou ler só esse aqui desse contexto, 22:5 diz: então disse aos seus servos, enquanto ele caminhava: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando ele diz: agora vocês não precisam mais ir, eu vou com Isaac e eu volto com Isaac. Aleluia! Eu vou com Isaac, voltaremos para junto de vós. Irmãos, a Bíblia vai mencionar, se você não quiser abrir, só me acompanhar, eu listei tudo o que de Abraão se fala na galeria de Hebreus, né, da fé. E vai mencionar vários momentos onde Abraão ele agiu em fé. Então, diz o seguinte, eu vou saltar alguns versículos. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga, obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No 9 diz: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. No 11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve. Por que ela recebeu? Porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Não vou olhar para o corpo amortecido, não vou olhar para a idade. Ele fez a promessa, ele não pode mentir.
Depois vai mencionar ainda no 12 o seguinte, Hebreus 11, 12. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. E no 17 vai trazer essa chave do voltaremos. Diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova. Isso é uma prova, irmão? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Mas você sabia que ele adorou a Deus nesse momento? Não existe essa coisa de, ai meu Deus, ele foi entregar Isaac e ele foi desesperado. Desespero não tem nada a ver com fé. Não tem isso dele ter ido entregar Isaac e ficado, meu Deus, onde estás? Não, irmãos. Ele foi em fé. Ele sabia quem tinha dito o que tinha dito sobre ele, sobre a sua descendência. Então o versículo 17 de Hebreus 11 diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E de quem se tinha dito no 18, em Isaac será chamada a tua descendência. Por quê? E a Bíblia diz no 11, 19, porque ele era, ou ele considerou que Deus era poderoso. Deus era poderoso. Deus era poderoso. Deus era suficientemente poderoso até para, se necessário, ressuscitá-lo dos mortos ou da morte. De onde também, figuradamente, o recobrou. Irmãos, Abraão entendeu naquele dia. O meu filho foi poupado. Quando ele disse, basta, agora sei que certamente temes a Deus. E a Bíblia diz que um animal foi substituído. Ele entendeu, alguém vai me substituir. O meu filho foi poupado, mas o dele não vai ser. O meu filho foi poupado. O que ele precisava legalmente era, se você fizer, eu, como uma parte envolvida, posso fazer. Não vai ter nada na terra que diga, não, o Senhor não pode enviar esse filho unigênito. Não, posso sim, porque alguém em aliança comigo enviou o dele, deu o dele, eu vou enviar o meu. E Abraão entendeu o dia de Jesus. Abraão entendeu o dia de Jesus em Isaac. Ele entendeu, não é sobre Isaac. A sua obediência não vai ser só sobre você ou só sobre a sua casa, irmãos. A nossa obediência afeta gerações, afeta pessoas, afeta destinos, muda histórias. Nem tudo é sobre você, é sobre mim, sobre a nossa obediência, é sobre as pessoas que Deus nos deu. Se Abraão tivesse dito, não, é meu filho, o senhor não está entendendo, ele não teria legalidade. Procuraria outra pessoa? Certamente, porque a sua palavra não falha, mas ele deixaria de viver a promessa. E sabe, irmãos, quando ele diz que ele entendia que Deus era suficientemente poderoso para recobrá-lo dos mortos ou ressuscitá-lo desse lugar de morte, é porque ele pensava, eu posso ir até o fim. Se esse menino morre, ele ressuscita, mas Deus não pode mentir. Amém. Não vai ser outro Isaac, não vai ser outro filho, é ele. Ele é aquele de quem eu recebi a promessa. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas com ele eu vou voltar. Bom, o que você precisa na sua vida dizer? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou voltar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma palavra. Eu não sei o que vai acontecer, mas se ele disse, isso é suficiente para mim. Sabe, irmãos, tem 10 minutos, o povo começa a vir. Eu sei que começa a vir. Preste atenção. Aí eu fico, eu sei, mas eu já olhei, pastor 10, aí eu fico assim. Sabe, em João 8, tinha um monte de gente que era descendência de Abraão ali, terrena. Irmão, tinha uma discussão em João 8, inclusive, é o versículo-chave do nosso ministério, João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Você já viu o contexto desse versículo? Misericórdia, irmão. Que bom que você conhece a verdade, que eu conheço a verdade. Porque sabe o que estava acontecendo ali? Ó, eu vou contar bem brevemente. Eles estavam dizendo que Jesus tinha demônio. Era nesse nível a conversa. Você tem demônio. E sabe o que Jesus estava explicando ali em João 8? Ele estava simplesmente, eu até anotei aqui, se você tem uma Bíblia de estudo, ela vem com uma menção, que Jesus estava defendendo a sua missão e a sua autoridade. Então o que ele fala em todo o capítulo de João 8? Se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados.
E o povo ouviu isso e ficou desesperado. Quem é ele para falar que eu vou morrer nos meus pecados? Ele não sabe quem é meu pai, não. Meu pai é Abraão. Ainda balançava o ombro. Eu não estava lá, tá, irmão? Eu não vi, mas eu acho. Sei lá, vai que, né? E ele só estava falando isso. Olha, se vocês não crerem, vocês vão morrer nos seus pecados. Porque precisa crer em mim. Por quê? Porque o escravo não fica na casa. O filho fica na casa. Mas o escravo não. Por isso que ele diz, aquele a quem o filho libertar, esse verdadeiramente é livre. Se você não crê no filho, fica escravo para sempre. Era isso que ele estava falando, porque ele estava explicando a sua missão. Lembra que ele era o cordeiro verdadeiro, o sacrifício verdadeiro. E ele vem agora não tipificar, mas ele vem agora encher todas as sombras. Ele agora vem carregar um madeiro de verdade sobre os seus ombros. Ele agora não vai ser poupado. Ele vai até o fim. Morte de cruz por mim e por você. E sabe, irmãos, quando ele começa a dizer isso lá em João 8, no versículo 30... Deixa eu saltar aqui também alguns com vocês. Ele vai falar no 38, olha. Eu falo, no João 8, 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Sendo que antes eles estavam falando, nós temos por pai Abraão. E ele está falando assim, vocês não estão fazendo o que Abraão fez, não. Abraão estava em outro nível. Vocês não estão crendo em mim, Abraão creu. Vocês não estão crendo em mim, Abraão creu. O pai de vocês, Abraão, ele creu em mim. Vocês não estão crendo. E a conversa continua aí no versículo 39. Então eles lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. No 40, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Se vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, era o que Jesus estava falando ali para aqueles judeus que estavam naquele lugar. Vocês precisam ter as mesmas obras de Abraão. E Abraão me viu e creu. Não, irmãos. Abraão me viu e ele creu em mim. Ele creu que eu viria. Aí foi o que o povo, irmão, ficou... Não. Desorientado. Essa é uma boa palavra. Desorientado. Só que Jesus continua a conversa, irmão. E aí conversar com Jesus, você tem que estar esperto. Você vai querer a verdade falando com a verdade? E ele começa, vocês estão fazendo as obras do vosso pai. E eles disseram, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Ele disse, não, vosso pai é o diabo. Diga assim, foi Jesus que disse. Vosso pai é o diabo. Ele é homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E aí, irmão, que eles ficaram escandalizados mesmo. Você tem demônio, sim. Você tem demônio. Disseram os judeus no 52. Agora estamos certos de que tem demônio. Se a gente estava com dúvida, Jesus, o Senhor tem demônio. Abraão morreu. Agora presta atenção nisso, irmãos. No 52 diz, Abraão morreu. E também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra não provará a morte. Que ele tinha dito, quem crê em mim não prova a morte. E o Senhor está dizendo que quem crê no Senhor não provará a morte. Abraão morreu. Abraão morreu. E o Senhor está dizendo que quem crê no Senhor não vai provar a morte. Então me explica aí, se ele creu, por que ele morreu? Olha isso. No versículo 53 diz, és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. O que o Senhor vai dizer aí? O que o Senhor pode falar? Quem pergunta tem uma resposta, não é mesmo? Sabe, irmãos, enquanto eu estudava nessa tarde, o Senhor me disse algo, que é como se Jesus estivesse dizendo ali, vocês estão me vendo e não estão crendo. Abraão me viu pela fé e creu. Eu vou ler de novo. Vocês estão me vendo, porque eles estavam vendo Jesus. E vocês não estão crendo. Abraão me viu pela fé e creu. O mínimo que eles deviam fazer é, eu creio. E ainda tô te vendo. Me dá um bônus. E aí Jesus vai dizer, lá, no versículo 56. Abraão, vosso pai...
alegrou-se por ver o meu dia. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu o meu dia e ele regozijou-se. Esse regozijo é uma alegria, irmão, que não se mede. Essa é a prova de que quando Abraão estava levando Isaac, ele não estava levando Isaac murmurando, duvidando, reclamando. Ele estava dizendo: Isaac, um dia. Aleluia! Isaac, um dia! Isaac, um dia! Isaac, um dia! Você é uma semente, você é uma sombra daquilo que um dia vai alcançar a nossa vida, a nossa descendência, as nações e todos aqueles que crerem no descendente. Isaac, você é só um lugar da fé, está depositada, mas aquele que vem nos redimir, ele vai cumprir todas essas promessas. Ele vai nos dar toda a herança que foi prometida. Isaac, é por meio de nós, mas vai vir um descendente. Isaac, vamos, Isaac. Sempre digo, amado, eles deviam estar assoviando. Só Isaac que talvez não. Mas Abraão entendia o que estava fazendo. Abraão sabia, um dia vai ser madeiro de verdade, vai ser sacrifício de verdade e não vai ser poupado. Ele realmente vai ter que tirar um filho da morte e vai ter que ressuscitá-lo. Nesse lugar onde ele diz que Abraão viu, irmãos, como você e como eu, a gente poderia perguntar para ele ali na hora. Jesus, no versículo 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e o Senhor viu Abraão? O Senhor está dizendo que Abraão te viu, que o Senhor viu Abraão, o Senhor não tem nem 50 anos, Abraão já viveu, ó. E a Bíblia diz, versículo 59, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. No Monte Moriá. Olha, será que ele sabe? Pai e filho lá estão. Nossa, irmão, essa música, ó, uns 15 anos. Sem sangue, sem entrega. Vocês lembram? Não há perdão. E o filho então se rende. Não é dessa época não, né, pastor? Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Só que ele tira do Moriá e ele vai pro Calvário. Ele diz: no Calvário dessa vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus. Trazia dor ao coração de Deus. Mas naquele dia, a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, vocês sabem, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Você pode se levantar, querido? Versículo que nós lemos no início. E se sois de Cristo. Quem é de Cristo aqui? Aleluia! Ele veio. O descendente veio.
Então, se você é de Cristo, então é descendência de Abraão. É descendência de Abraão. É descendência de Abraão. As bênçãos que seguiam Abraão seguem você também, a tua casa, a tua família. Aleluia! Você é bendito ao entrar, bendito ao sair. Aleluia! E vocês também são herdeiros conforme a promessa. A Bíblia diz que Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Você pode levantar as suas mãos, irmãos, e agradecer a Ele por esse sacrifício. Sabe, eu só quero que você se renda ao Senhor, e Ele também quer isso. Pai, eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Pai, por sua palavra. Obrigada, Senhor, por sua graça. Obrigada porque o Senhor nos viu. O Senhor nos viu. O Senhor nos viu. O Senhor viu em Isaac aquilo que nos redimiria. O Senhor já tinha visto. Senhor. O Senhor já sabia quem cumpriria tudo isso. O Senhor já tinha providenciado um cordeiro antes da fundação do mundo, que no tempo oportuno se entregou por nós. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça que nos alcançou. Agradeça a Ele, querido. Se você entrou nesse lugar com alguma enfermidade, agradeça a Ele, porque pelas suas pisaduras você foi sarado, eu fui sarada. Se alguma falta quis rondar a tua vida, creia que há uma promessa de ser suprido em todas as coisas, porque o Cordeiro foi providenciado. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor fiel que não nos deixou, não nos desamparou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pela tua cura, pela provisão, pela tua mão poderosa que nos cerca. Agradeça a Ele, querido. Aleluia. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.